Tome a sua Bíblia comigo, então, e abra a sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías, capítulo 59. Livro de Isaías, capítulo 59. Verso 17, a Bíblia diz assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Vestiu-se de justiça, diga comigo, vestiu-se de justiça, como de uma couraça. Agora vem comigo em Salmos, alguns livros antes, Salmos capítulo 93. Salmos 93. Verso 1 diz assim, Salmo 93, verso 1. Reina o Senhor, revestiu-se ou vestiu-se de quê, gente? De majestade. De poder se vestiu ou se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Feche os seus olhos. Se você puder, sentado mesmo como você está, tome a sua Bíblia, levante ela acima da sua cabeça e diga assim comigo: eu creio. Confesse comigo essa noite: eu creio que nessa noite eu vou ouvir não a palavra de um homem, mas a palavra de Deus. Hoje eu serei tocado, transformado pelo poder da palavra de Deus. Nada vai tirar minha atenção daquilo que Deus vai falar comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. É muito interessante quando nós lemos a Bíblia e percebemos que a Bíblia não apenas ela nos ensina como viver, não apenas a Bíblia é a palavra de Deus, mas é interessante ver alguns estilos até mesmo literários na própria Bíblia. A Bíblia muitas vezes usa não apenas a prosa, ou seja, uma linguagem que a gente chama de linguagem denotativa, mas a Bíblia também usa a linguagem conotativa. Se você lembra no colégio de linguagem denotativa, quem lembra no colégio de linguagem denotativa? Puxei do baú agora, né, gente? Linguagem denotativa é a linguagem literal, é o sentido literal que nós vemos lá no dicionário, né? Então, o denotativo é o sentido literal da palavra. Mas a linguagem conotativa, você vai perceber que é a linguagem figurada. É aquelas figuras de linguagem que o português nos ensina. Ou seja, a mensagem que nós estamos na frente dela, ela não tem uma mensagem literal logo de cara. Ela é uma mensagem figurada, mas que traz ao nosso coração algo literal. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando a Bíblia diz lá em João 15, verso 1, Jesus disse assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Irmãos, essa é uma linguagem denotativa ou conotativa, gente? Então, gente, participa comigo. Conotativa. Porque a gente está vendo que não é literal. Jesus não é literalmente uma árvore. E nós não somos literalmente um ramo. Eu sou a videira e vós sois os ramos. É uma linguagem figurada, é uma metáfora. Agora, embora seja uma metáfora, uma figura de linguagem, traz ao nosso coração uma verdade, uma realidade à nossa vida para nós não esquecermos. O que Jesus quis ensinar, irmão, quando ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos? Gente, é fácil de ver, né? Se você vê o ramo de uma mangueira, o ramo de uma árvore, e você vê o ramo quebrado e desconectado da árvore, o que vai acontecer com esse ramo, gente? Ele vai morrer, né? Ele vai secar, ele não vai dar mais fruto.
Ou seja, se você tira um ramo da sua árvore, ele morre, ele não dá mais fruto. Depois, no mesmo João 15, Jesus diz claramente: sem mim, nada podeis fazer. Amado, a nossa sobrevivência, a nossa vida está na videira chamada Jesus Cristo. E o fruto que sai de nós só pode sair de nós se nós estivermos conectados com Cristo. Essa é a mensagem que nós temos uma dependência de vida e de frutificação em Cristo. Então veja bem comigo, há uma mensagem figurada, mas que traz uma verdade literal ao nosso coração. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que o Senhor é a rocha, irmãos, ninguém imagina literalmente que Deus é uma rocha material. O que Deus está dizendo quando Ele fala o Senhor é a rocha, o que a Bíblia está ensinando para nós é o seguinte: Ele é a nossa segurança, a nossa firmeza. Tudo pode desabar ao lado, mas a rocha, ela fica firme, ela traz segurança. Drummond, por que você está dizendo isso? Porque os dois textos que nós lemos usam uma figura de linguagem. É mesmo uma figura de linguagem, mas traz uma mensagem literal ao nosso coração. Se você olha para o texto, você repara o seguinte: Isaías 59, verso 16, que a gente leu, diz que o Senhor se vestiu de justiça. Veja, diz que Deus colocou uma roupa em si de justiça. O Salmo 93, verso 1 diz que o Senhor reina e está vestido de majestade. O texto, o Salmo 93, também diz que o Senhor reina e se revestiu ou se vestiu de poder. Irmãos, é lógico que isso é uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, porque Deus não usa roupa, porque Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Aí talvez você me ouça e fale assim: então, Drummond, por que a Bíblia diz nesses dois textos que Deus está vestido? Os dois textos nos falam, tanto em Isaías quanto no Salmo 93, que Deus está vestido de justiça, Deus está vestido de majestade e Deus está vestido de poder. Irmãos, é interessante pensar sobre isso. Por quê? Porque o que a Bíblia diz que Deus está vestido, na verdade, irmãos, é algo que Deus é. Deus não precisa se vestir de justiça, porque Deus é justo. Deus é a própria justiça. Posso ouvir um amém seu? Deus é justo, Deus é justiça. Irmão, Deus não precisa se vestir de majestade para dizer que Ele é rei, porque a Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o soberano, Ele é o rei, Ele é majestoso. Deus não precisa se vestir de poder. Efésios 3:20 que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poder. Irmãos, eu não tenho poder, eu posso até pegar algo que seja poderoso. Deus não pega o poder, Deus é o próprio poder. Significa que Deus não tira o amor dele uma hora, o poder dele uma hora, e depois volta a tomar. Ele é poderoso. Então a pergunta ainda fica mais intrigante ainda. Por que a Bíblia diz que Deus está vestido de justiça, de majestade e de poder, visto que Deus é tudo isso? Antes de responder por que Deus está vestido, por favor, me permitam fazer uma pergunta para você. Por que você está vestido para o culto de hoje? Aproveita e dá uma olhadinha no irmão do teu lado, faz um elogio para ele: você está bonito, está elegante. Por que eu e você nem pensamos por um instante a vir a esse culto sem roupa? Graças a Deus. Nem passou pela nossa cabeça: hoje eu vou para o culto, vou pelado. Graças a Deus, nem passou na nossa cabeça. Por quê?
Eu acho que já acabei dando a resposta, né? Irmão, nós usamos roupa por causa da vergonha da nossa nudez. De uma forma direta e rasgada, nós usamos roupa para não ficar pelado. Que revelação revelada, hein, gente? Coisa profunda. Daqui a pouco a gente vai subir para cima e descer para baixo. Mas nós usamos roupa para tapar a nossa vergonha, a nossa nudez. Agora, gente, se fosse só por isso, cá para nós aqui, se fosse só para tapar a nossa vergonha, todo mundo estaria aqui essa noite vestido da mesma forma. Mas, gente, olhe para todo mundo aqui, de lá de cima até aqui embaixo, até ali atrás, não tem ninguém vestido igual. Você está até vestido parecido com alguém, mas igual vocês não estão, gente. Cada um que está com a roupa é diferente. Um mais esporte, um mais social, um com mais frio, um que parece que nem sente frio. Cada um de nós está vestindo uma roupa diferente. Porque a roupa mostra o nosso gosto. A roupa mostra as nossas preferências. A roupa traz um pouco da nossa identidade. Você repara que para muitas vezes dizer quem é alguém, se usa roupa. Quando alguém, por exemplo, bota uma blusa vermelha e preta do melhor time do Brasil, que é o Flamengo, ou o Atlético Paranaense, ou verde e branca do Curitiba, acho que o Flamengo ganhou aqui em Curitiba. Mas repara uma coisa, a camisa vermelha e preta, ou a verde e branca, ela identifica algo. Eles são desse time, eles são desse outro time. Até profissão, muitas vezes, a roupa identifica qual profissão a pessoa tem. Quer ver? Se você vê aqui nas ruas, alguém todo de branco, o que você vai achar que a pessoa é, gente? Oi? Pode falar. Oi? Pai de santo. Mas é verdade, vai. Pai de santo, o que mais? Todo de branco. Médico. Dentista, é verdade. Enfermeiro. A roupa, se por exemplo você vê alguém de farda, se for uma farda toda branca, o que a gente acha? Marinha. Então a roupa, gente, pode reparar, ela traz identificação das nossas preferências, das nossas profissões, de quem nós somos. Mas Drummond do céu, você não começou essa mensagem falando sobre o porquê que a gente está vestido. Sua pergunta inicial foi: por que que Deus está vestido? Eu estou vestido, Drummond, por causa da minha vergonha, da nudez. Eu estou vestido para identificar quem eu sou. Mas por que que Deus está vestido? Olha aqui para mim, irmãos. A resposta disso é muito importante para a noite de hoje. Eu não peguei essa blusa azul marinho para colocar na minha cabeça, por maior que ela seja. Eu não peguei essa calça para colocar na minha cabeça. Por quê, Drummond? Porque roupa é algo para o corpo e não para a cabeça. Efésios 5 diz que Cristo é o cabeça e que a igreja é o seu corpo. Irmão, Cristo é o cabeça da igreja, Aba, que é o seu corpo. Você é corpo de Cristo. Drummond do céu, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmão, que quando Deus diz que Ele se vestiu, não é por causa dele que Ele se vestiu, porque Ele já é tudo isso. Ele vestiu o seu corpo, que é a igreja, de justiça, de majestade e de poder. Você pode dar uma salva de palmas, glorificando ao Senhor mesmo? Aleluia! Deus nos vestiu, corpo, igreja,
com a justiça, a majestade e o poder. E essas três vestes eu quero ver com você essa noite. Nós estamos vestidos para um avivamento. E a primeira veste que eu quero ver com você essa noite é a veste da justiça. Nós estamos vestidos com a veste da justiça. Irmãos, o conceito de justiça, muitas vezes, é um conceito que a gente acha que não tem tanto envolvimento com a gente. A gente vê que essa é uma palavra forense, é uma palavra jurídica, envolvendo muitas vezes o tribunal, e é verdade mesmo. Você vai ver que esse conceito de justiça é muitas vezes aplicado na Bíblia para nós mesmos. 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Mas para entender o conceito de justiça, irmãos, nós precisamos entender que justiça sempre está associado ao que é correto, ao que é certo. Mas no caso jurídico, quando alguém comete uma infração, quando alguém faz o que é errado, só existe justiça quando essa pessoa paga pelo que ela fez. Vocês já repararam que quando tem um crime, e a televisão cobre aquele crime, e o crime vai para o tribunal, e aí o juiz dá a sentença, libera o juízo, e quando ele libera o juízo, vocês já repararam que se ele falasse em 30 anos de cadeia para fulano de tal, aí o repórter vem, chega para a família e fala assim, o que você achou da sentença? Aí a família fala assim, foi feita a justiça. Por que ele diz que foi feita a justiça? Porque houve um juízo, uma penalidade foi liberada. Ele cometeu o crime, a pessoa lá cometeu o crime, o réu cometeu o crime, e o juiz ali liberou um juízo, uma sentença, para que aquela pessoa pague pelo que ela cometeu. O juízo, então, irmãos, quando ele é liberado, se faz então a noção de que houve justiça. Quem está comigo até agora, diga amém. Eu preciso da sua atenção total. Nós vamos chegar em algo muito importante. Repare uma coisa, se alguém cometeu uma penalidade, e a lei diz que para aquela penalidade são 10 anos de cadeia, se a pessoa não pega 10 anos, não pega nada, é inocentada, a gente fala, não foi feita a justiça. Se ela, de acordo com a lei, foi paga a penalidade e ela foi para a cadeia, então nós dizemos, foi feita a justiça. Agora, vamos entender algo comigo. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam nus e nem tinham vergonha da sua nudez. Eles pecam e fazem a primeira roupa para tapar a nudez, a vergonha que eles estavam sentindo. Era com folhas de figueira. Deus vem. Só que, irmãos, repare uma coisa. Quando Deus falou com Adão e Eva, Deus falou o seguinte, se você comer dessa, não coma dessa árvore. Você pode comer de todos os frutos de todas essas árvores, mas se você comer dessa, olha só, gente, presta atenção, a sentença era a seguinte, você vai morrer. Então, o que era justo, ou que houvesse justiça, era o que, Drummond? Era que ao comer daquele fruto, Adão e Eva morressem. E isso era a justiça. Isso era o que era justo. Agora, Adão e Eva comeram, colocaram lá as folhas de figueira, Deus vem. Irmãos, quando Deus vem, começa a conversar com os dois, e vem o que os dois pecaram. Deus mata um animal, pega a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. Aí alguns irmãos falam assim para mim, Drummond, mas você tem que dizer, Adão e Eva morreram espiritualmente. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus. E é verdade, isso é mostrado até pelo fato de Deus ter os tirado do jardim. Eles estavam em separação. Ou seja, a morte espiritual é a separação de Deus. Agora, irmãos, me escute essa noite. Morte não é apenas espiritual. A palavra morte, ela tem várias conotações. Você pode ter a morte espiritual, mas também existe a morte física. É quando a gente fala que fulano bateu as botas, ou virou defunto, morreu.
Essa é a morte física. Vamos para o caixão. Agora, a Bíblia também fala de uma morte eterna. E o que é a morte eterna, Drummond? A morte eterna é o inferno. Quando você morre fisicamente, você não deixa de existir para a eternidade. Você continua existindo, ou atormentado para sempre no inferno, ou vivendo de uma forma plena no céu. Irmão, se você foi salvo em Jesus Cristo, o céu é o nosso lugar. Agora, se você está aqui e não tem convicção de que você vai para o céu, essa é a noite de salvação na tua vida. Você não precisa ir para o inferno. Posso ouvir um amém aí? Você não precisa ir para o inferno. Agora, Drummond, por que você está falando isso? Porque o que era justo que acontecesse com Adão e Eva naquele jardim? Que Adão e Eva morressem espiritualmente, fisicamente e eternamente. Era para os dois baterem a bota ali mesmo e eternamente viverem sem Deus. Mas Deus, por misericórdia, joga o juízo. Irmão, era morte, não era? Se comer do fruto, morre. Então um animal morre no lugar de Adão e Eva. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o que, gente? Remissão de pecados. Sabe o que é derramamento de sangue? É morte. Podemos traduzir o versículo sem problema nenhum dizendo assim: ora, sem morte não há remissão, perdão de pecados. Por que sem derramamento de sangue, sem morte, não há perdão de pecados? Porque o pecado, na verdade, está associado a uma sentença que é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que você vai ver no Velho Testamento, irmãos, vários animais morrendo. Espreme o Velho Testamento, principalmente depois de Moisés, e você vai ver uma coisa: os animais estão morrendo no lugar do homem em substituição. O homem coloca a mão às vezes sobre alguns animais e transfere de uma forma simbólica, é claro, os seus pecados para aquele animal. O animal é imolado, é morto, e o sangue daquele animal pecados daquele povo. Agora, gente, muitas vezes pegavam os animais sem nenhum defeito para oferecer como sacrifício. Como assim sem defeito? Não podia ter nada na orelha, não podia ter nada no olho, não podia ter nenhuma mancha no corpo, porque o animal, irmãos, ele tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito físico. Agora, por mais que o animal fosse sem defeito, por mais que o sangue fosse derramado, nenhum sangue de animal era suficiente para perdoar os pecados daquele povo. Por que, Drummond, o sangue de animal não era suficiente? Porque o sangue de um animal não era da mesma espécie daquele que cometeu o delito. Quem praticou o errado foi o homem. Os animais, por mais perfeitos que sejam, não eram o homem que cometeu o delito. Eles eram apenas a substituição do homem. Se foi um homem que praticou o delito, era um homem que tinha que pagar por isso. Você sabe que os animais que não tinham defeito, eles eram, irmãos, vistoriados pelos sacerdotes. Era o sacerdote que pegava na orelha assim, via se tinha algum problema na perna, na pata. Irmãos, eles olhavam, os sacerdotes olhavam o animal com cuidado. E se ele era perfeito, então iria ser imolado. Agora olha aqui para mim. Animal nenhum poderia perdoar os pecados, porque quem errou foi um homem. Mas todo homem que vinha, irmãos, por melhor que fosse, ele errava. Moisés, Abraão, Davi foram grandes homens, mas eles erravam. O sumo sacerdote Arão tinha que oferecer um sacrifício por ele e pelo povo, porque ele, como sacerdote, também errava. Até que, um dia, aquele que não tinha ou que não conheceu o pecado, ele tomou a carne e o sangue. Um anjo aparece a Maria e ela fica grávida. E esse Jesus cresce. Aos 30 anos de idade começa o seu ministério. Irmãos, e ele não comete um delito, nenhum pecado.
nada que pudessem o acusar. E olha que os sacerdotes da época vistoriaram o sacrifício. Tentavam pegar ele com alguma pergunta para ver se ele caía, e nada. Irmão, ele não caía em nada do que eles tentavam pegar Jesus. Os sacerdotes não conseguiram pegar ele em nada. Para levar ele para a cruz do Calvário, tiveram que inventar uma mentira para ele morrer. Ele era perfeito e era da mesma identidade do homem. Porque foi o homem que pecou. E o homem, para ser justo, teria que morrer. Mas não aparecia na terra, não havia na terra nenhum justo sequer. Mas Deus olhou à sua direita, Ele viu o justo, o único, o unigênito do Pai, e Ele veio à terra por nós. O homem tinha que morrer. E Jesus, irmãos, Ele tem uma agonia. No Getsemane Ele sofre pelo homem. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, os nossos pecados caíram sobre ele. O salário do pecado que era para mim e para você, veio sobre ele, que é a morte. O sacrifício perfeito e definitivo. Porque foi um homem que errou, foi o primeiro Adão que errou, mas foi o último Adão que ressuscitou a raça humana, que fez o homem ser um outro homem, uma nova criação. A penalidade é liberada. Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer essa noite. Isso é muito maravilhoso. A acusação que fizeram contra Jesus era de blasfêmia contra Deus. Sabe como se trazia pena sobre isso? Sabe como alguém julgava uma pessoa que tinha cometido um delito como esse? Blasfêmia contra Deus? Apedrejamento. Então, vamos dizer assim, pela acusação, Jesus deveria morrer apedrejado. Adron, mas não foi apedrejado. Tinha outro jeito de uma pessoa morrer? Tinha vários, gente. O romano, ele era bem criativo em dar pena de morte para as pessoas. Podia ser morta flechada, a espada, com lança. Agora você já parou para pensar? Olha o jeito que Jesus Cristo vai morrer. Irmãos, quando ele foi para a cruz não era apenas um lugar para fazer alguém sofrer fisicamente e morrer. A cruz também era um lugar, irmãos, de exposição pública de vergonha. Nas peças de teatro, no cinema, nós colocamos uma espécie de, canga que chama isso, um pano no órgão genital masculino, para que ninguém fique ali se sentindo mal com a situação. Mas, amado, não havia nada para cobrir o órgão genital de alguém crucificado. A cruz não era só punição física, ela era uma punição moral. Porque a pessoa que era crucificada, ela ficava exposta à vergonha aos olhos de todo mundo. O nosso Jesus ficou nu. Tanto jeito para morrer. E ele morre nu. E tu acha que isso é coincidência, irmão? Lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem pecou, ele viu a sua vergonha, ele viu a sua nudez, mas Deus está dizendo: eu tomo a tua vergonha e eu te visto de justiça, meu filho. Aleluia! Aleluia! Ele tomou a nossa vergonha, a nossa condenação, para você bradar essa noite: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Eu não posso ter vergonha, porque Ele me vestiu de justiça. Ele pagou a minha pena. Eu sei que na vida real isso nunca pode acontecer, gente, mas só imagina. Imagina alguém no corredor da morte. Lá nos Estados Unidos tem isso. Injeção letal, cadeira elétrica. E o criminoso lá cometeu os crimes, na justiça americana, é justo, segundo a justiça americana, que ele pague por isso com a morte. Agora imagina, bota aquele macacão laranja no prisioneiro, algemas nas mãos.
E vai o prisioneiro no famoso corredor da morte, em direção a receber a injeção letal e morrer. Mas você imagina comigo o seguinte, que vem alguém vestido de terno e gravata, que não cometeu crime nenhum, virasse para aquele criminoso e falasse assim: pelo seu crime, alguém tem que ser punido. Então, me dê as suas vestes, me dê as suas algemas, pegue o meu terno e gravata e vá viver a minha vida livre, porque eu vou pagar a morte no seu lugar. Irmãos, nos Estados Unidos não dá para acontecer, mas Jesus fez exatamente isso por mim e por você. Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. A justiça foi feita, porque a morte que era reservada ao homem foi dada a ele. Agora, por favor, irmãos, justiça não é apenas a morte ou juízo inferido. Justiça também fala de uma transferência. Por que você diz isso, irmão? Porque o primeiro animal que foi morto e que a pele foi tomada para cobrir Adão e Eva, repare uma coisa, o juízo vem sobre o animal morre. Mas a pele do animal inocente, ela vem para Adão e Eva. O que está representando, Drummond? O animal que não praticou nada de errado, ele agora vai ter a pele do animal sobre ele. Ou seja, ele era culpado, mas agora ele está coberto da inocência daquele animal. O juízo é feito ao animal, mas justiça, irmão, fala não só do juízo liberado, mas agora da inocência transferida. Jesus não apenas morre por nós. É tão interessante que a Bíblia diz que os soldados que fizeram mal para ele, irmãos, os soldados tiraram sorte para ver quem ficava com a veste dele. A Bíblia faz questão de falar isso, porque o que está acontecendo simbolicamente é o seguinte: ele toma a nossa vergonha, mas suas vestes, irmãos, elas vão cobrir aquele que fez com que ele morresse. No Velho Testamento, eu estava falando ontem, que um sacerdote, ele oferecia um sacrifício chamado sacrifício de holocausto. Todo o animal era ofertado a Deus, menos a pele. Tiravam a pele do animal, e a pele do animal servia para vestir o sacerdote. O animal inteiro era ofertado a Deus, mas a pele do sacrifício era arrancada para vestir o sacerdote. Jesus está tipificando, irmãos, exatamente o sacrifício de holocausto. A sua vida inteira está sendo doada, mas a sua veste, a sua pele está sendo arrancada, sabe para quê? Para vestir os sacerdotes que estão nesse lugar. Aqueles que foram feitos sacerdotes do Senhor. Vem comigo na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, Hebreus 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, diga comigo, isto é, pela sua carne. Olha todo mundo aqui para mim, irmãos. O véu que está sendo descrito aqui não é o véu do Santo dos Santos. A Bíblia nos conta que quando Jesus morreu, havia um véu entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos. E esse véu foi rasgado ao meio, de cima a baixo. Agora, dizendo o quê, irmão? Dizendo que todos nós teríamos acesso à presença de Deus. Mas esse véu, irmãos, não é mais aquele véu do Santo dos Santos. O texto é autoexplicativo. Por isso que eu pedi para você repetir comigo, isto é. Porque isto é, pelo véu, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E pelo véu, aí ele diz, isto é, explicando o que é o véu no texto, a sua carne. Amado, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a carne dele, o corpo dele, a pele dele foi rasgada, foi aberta. Imagina como se o corpo de Cristo fosse algo gigantesco. E o corpo dele foi rasgado como se uma porta fosse aberta.
Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus te colocou dentro dele. O véu, que é a carne de Jesus, foi aberto. Assim como o véu do Santo dos Santos foi rasgado para o sumo sacerdote entrar lá e ficar adorando no Santo dos Santos, assim o véu de Jesus, o corpo dele, foi rasgado para você estar em Cristo, inserido dentro dele. Uau! Uau! Você nunca parou para pensar numa preposição da Bíblia? 2 letrinhas, E e M, em. Em. Fala comigo, em. Essas 2 letrinhas, E e M, em. Quando nós usamos essa palavrinha, vocês já repararam uma coisa? Se eu disser assim para você, a minha mãe está em casa, o que você acha que a minha mãe está? Aonde ela está? Dentro ou soltando pipa lá na live? Você imagina que ela está dentro. Porque a preposição em significa dentro. Minha mãe está em casa. Eu quero dizer então que ela está dentro. Ela está inserida dentro. Amado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você está dentro dele. A nossa veste de justiça é o próprio Cristo. Tomara que você esteja ouvindo e pensando. Dá uma olhadinha rapidinho para a barriga do seu irmão aí. Vou até encolher a minha aqui, que a minha está grande. Quem aí enxergou o fígado do seu irmão? Se você enxergou o fígado do seu irmão, levanta a mão que nós vamos orar por você. Expulsar esse espírito de ultrassonografia da tua vida. Duvido que tu viu o fígado dele. Porque o fígado dele está nele, está em dentro. Você viu a roupa, se ele tivesse uma blusa, você ia ver a pele, mas você não ia ver o fígado, porque o fígado está dentro. Ô gente, eu sei que vai ficar esquisito, mas você vai entender a analogia, a simbologia. Irmão, você é o fígado de Jesus. Você está dentro dele, como um órgão interno está dentro de você. Você está em Cristo. Você acha mesmo que quando você vem orar, Deus está atendendo por causa de você? Você vai fazer uma oração e você acha que é por causa de você que Deus está atendendo? Não, irmão. É pela graça chamada Jesus Cristo que você é atendido. Ah, irmão, eu estou tendo ousadia para entrar na presença de Deus, para ir com ousadia. Irmão, se o meu fígado quiser ir até o irmão que está ali do lado, irmão, só eu posso levar meu fígado lá. Meu fígado não vai sem mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí você está se sentindo condenado e com vergonha, e Deus está te chamando, vem filho, porque eu já te coloquei no lugar onde a misericórdia foi liberada, a justiça já foi feita. Segunda veste, veste de majestade. A primeira fala de justiça, daquilo que Jesus cumpriu na cruz do Calvário, a transferência da vida dele para nós. A veste de majestade, irmãos, majestade, fala de realeza. Se você vê aqueles filmes antigões, você vai ver aquele manto real vermelho, escarlate, né? A majestade. O rei, então, ele está ali com sua veste de majestade. Ele está ali com a sua roupa de autoridade. O rei, então, está vestido de majestade. Agora, se Deus me vestiu de majestade, é porque Deus me vestiu também dessa realeza.
Irmãos, não é à toa, e eu tenho um privilégio grande demais essa noite. Quem é filho de rei, irmão? O que é um filho de um rei? Oi? Príncipe. Olha o privilégio que eu tenho em Curitiba essa noite. Eu estou falando com príncipes e princesas do Senhor. Filhos do rei. Gente vestida de majestade, de realeza. Agora, irmãos, as vestes de majestade de um rei ou de um príncipe falam da autoridade de um príncipe. A justiça fala daquilo que Jesus fez. Mas há uma veste sobre nós, irmãos, de autoridade. Deus nos deu autoridade. A palavra autoridade fala de domínio. Eu acho muito forte que, veja bem, quando Deus soprou sobre o homem o seu fôlego de vida, em Gênesis 2:7, uma das primeiras ordens que Deus deu ao homem foi a seguinte: domine sobre os peixes do mar. Deus deu ao homem, então, autoridade. Agora, não apenas sobre a questão externa, mas Deus deu ao homem autoridade sobre si mesmo. Deus deu autoridade para você, em você. Há um fruto do Espírito, há uma dimensão do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Ou seja, Deus deu a mim e a você a capacidade de dominar a si mesmo. É triste olhar para os homens hoje, irmão, e ver que os homens não estão conseguindo ter domínio sobre si mesmo. Às vezes uma folha de maconha tem mais domínio sobre o homem do que o homem. O homem passa a ser dominado por um alucinógeno, gente, por um desejo. Tem gente que é dominada pelo próprio sentimento. Tem gente que não consegue dominar suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. O desânimo domina ele, a tristeza domina ele. Mas eu quero te dizer, Deus te vestiu de autoridade, irmão. Mas Drummond, você não entende. Esse sentimento é muito forte. Drummond, você não entende. Essa emoção é muito grande. Drummond, você não entende. Isso é muito maior do que eu. Essa enfermidade, esse pecado, esse problema das minhas finanças é muito maior do que eu. Agora, gente, a autoridade que nós temos não está colocada sobre nós simplesmente confiando em nossa força, mas confiando em alguém que nos deu essa autoridade. Vamos imaginar uma situação aqui juntos. Pense em alguém magro, bem magrinho mesmo, 1,5 m. Pensa em alguém. Tem gente pensando e olhando. Pensando e olhando. Agora, gente, aqui comigo. Pode ter 1,5 m, magrelo. Mas se você botou nele uma farda de policial, irmão. Gente, se ele é um guarda de trânsito, está lá fardado, está com a roupa dele. Irmão, com 1,5 m, ele pode chegar assim, né? Vem um caminhão na direção dele. 200 toneladas. Irmão, peso muito maior que ele pode. Maior do que ele. Mas, irmão, quando o caminhão vem, ele vê que está irregular, ele só faz assim, né? Não desse jeito ridículo que eu fiz agora. Mas ele levanta a mão. E o motorista, irmão, ele para. Agora, ele para aquele caminhão por causa da força do policial, gente? Não. Ele para por causa da veste. Porque se ele não parar, irmão, tem um reino por detrás de tudo aquilo. Tem policiais armados que vão contra ele. Tem um exército que vai contra. Tem coisa que é maior do que a gente, vamos ser sinceros. Talvez é um sentimento, talvez é um pecado, talvez é uma situação que você está passando. Mas eu digo para você, há uma vestidura de autoridade, irmão, que está sobre a tua vida, para parar essa situação. Não é a sua força, é a autoridade dele. Agora, por favor, já vou terminar. Se você está vestido de autoridade, aqui comigo, imagina o guardinha sentado na guarita dele, à margem da estrada, e passa um caminhão ilegal. Aí ele fica olhando, ilegal. Oh. Aí vem outro carro, fala assim,
Ih, caramba, é legal demais. Olha a roda do carro, tudo errado. Foi. Aí veio o terceiro. Falou, ih, tudo errado nesse carro, tudo legal. Quem poderá nos defender? Irmão, está passando uma porção de coisa ilegal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Fardado, ele tem autoridade para fazer aquilo parar, gente? Sim ou não? Sim. Aí você diz assim para mim, Drummond, por que tem coisa ilegal, tem coisa passando por ele? Porque, irmão, ele tem a veste, mas ele tem que se posicionar. Me escute, vestido de autoridade, você já está. E quem me garante isso não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus te deu a autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. A Bíblia te deu a autoridade para reinar e vencer. Mas você pode não se posicionar. O que está faltando a você não é mais autoridade, é posicionamento. Se você puder, tome a sua Bíblia e fique de pé no seu lugar. Queria chamar os músicos aqui no altar. Lucas capítulo 24. Tome a sua Bíblia comigo, eu já vou terminar. Já queria pedir aos músicos aqui. Falamos das vestes de justiça, de majestade. E a última veste, para a gente terminar, está aqui. Lucas 24, verso 49. A palavra de Deus diz assim: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê, gente? Vamos dizer mais forte, igreja? Sejais o quê? Revestidos de poder. Coloca a Bíblia sobre a sua cadeira, olha aqui para mim. Por favor, não distraia no final, fica aqui comigo. Quando Jesus falou isso, irmãos, ele falou sobre o revestimento de poder, que é o Espírito Santo. E é muito interessante você reparar que ele usou revestidos de poder. A palavra revestir é vestir de novo. Se eu colocar uma jaqueta, um paletó aqui, eu estou revestido, porque vestido com essa blusa eu já estou. Mas Jesus diz assim, olha, vocês serão revestidos. Isso significa que vestidos eles já tinham sido. João 20 diz que Jesus apareceu no meio deles e disse, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também envio a vós. E havendo dito isso, diz a Bíblia, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, eles nasceram de novo. Mas Jesus virou para eles e fala assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amado, o Evangelho é mais do que uma proposta para que você venha até Ele. Me escute. O Evangelho é o poder de Deus. Poder é a habilidade de fazer o que eu não posso fazer sozinho. O que é o poder de Deus, Drummond? É a habilidade de eu fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Tem gente que vira para mim e fala assim, Drummond, eu só vou para a igreja depois que eu largar o cigarro. Só vou para a igreja depois que eu largar a pornografia. Drummond, eu só vou para a igreja depois que eu largar a mentira, o adultério. Mas deixa eu te dizer, você pode vir do jeito que você estiver, porque quem vai te libertar disso é o poder de Deus. Quem faz a obra é Deus dentro de nós. Quem cura enfermos não sou eu, não é o pastor Adilson, é o poder de Deus que cura os enfermos, irmão. Talvez você está aqui querendo se libertar. Talvez você já seja crente há alguns anos e não está conseguindo lidar com a sua própria fraqueza. Mas essa noite o poder de Deus vai te invadir. Você pode fechar os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos nessa hora.
Talvez você está aqui e está dizendo: Drummond, eu ainda não recebi esse sacrifício que me justificou. Ele morreu por mim, Drummond, para que eu não fosse para o inferno, mas que eu pudesse ter vida eterna no céu. Se você está aqui e não tem a certeza da sua salvação, e hoje você diz: Drummond, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero receber a salvação que Ele conquistou na cruz. Eu quero ser salvo. Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer voltar. Aonde você estiver, aqui embaixo ou lá em cima, levante a sua mão bem alto. Você que diz: Drummond, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero receber Ele como meu Salvador. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Levante bem alto a sua mão. Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar. Você diz: Drummond, eu quero receber Jesus como meu Senhor. Levante uma das suas mãos aonde você estiver. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão sem nenhum constrangimento, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que diz: Drummond, eu quero receber. Pode vir, pode vir. Isso. Queria que a igreja desse uma salva de palmas ao Senhor por essas vidas. Isso. Pode vir. Você que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, pode vir. Sem nenhum constrangimento, pode vir. Drummond, eu estava afastado, eu estive na igreja, eu estive afastado, mas hoje eu quero voltar. Sai do seu lugar. Seja na galeria, seja aqui embaixo, pode vir. Você não tem certeza da sua salvação. Se o teu destino eterno é o céu ou o inferno. Mas hoje você quer. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Jesus morreu por isso. Jesus morreu para te dar vida, e vida com abundância. Você que está aí no seu lugar e sabe que seu lugar é aqui à frente, pode vir. Pode vir, nós queremos orar por você.